Hoje eu vou te mostrar como que o TypeScript me enganou. E aí, galera, beleza? Só para ficar claro, antes que alguém ache que eu estou criticando o TypeScript, atualmente o TypeScript é a minha linguagem preferida e é a minha linguagem go-to. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu utilizo o TypeScript. E no trabalho, né, lá na Trio, é a linguagem que eu utilizo no meu dia a dia. Eu tenho várias linguagens que eu gosto. No caso lá do curso de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando na Unifesp, eu estou usando o Python, estou gostando muito. Inclusive, o projetinho está caminhando. Eu mostrei um vídeo desse projeto aqui. Se você não viu ainda, dá uma olhada. Tá bem legal, um projetinho com Clean Architecture, TDD, utilizando o Python. Então, eu gosto muito do Python. Eu acho que eu vou gostar muito do Clojure, né? Que eu estou começando a mexer. E o Javinha sempre tem lá a sua elegância, né? Mas a minha linguagem preferida hoje em dia é o TypeScript, né? Ele une a parte funcional lá do JavaScript, né? De higher order functions, que eu gosto muito, né? Não tenho utilizado quase Lasso para iterar sobre arrays. Então, eu gosto muito dessa parte do TypeScript que vem do JavaScript. Gosto muito do ecossistema do Node, né? Do NPM. Qualquer coisa que você quer tem lá, né, de biblioteca. Claro que você tem que dar uma filtrada, mas de fato é muito fácil você desenvolver software usando Node, usando TypeScript. Mas o que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: o TypeScript ele tem um comportamento diferente no que diz respeito às interfaces, comparado com outras linguagens mais tradicionais orientadas a objeto, como Java, Kotlin, C Sharp. E esse vídeo é um aviso para você que utiliza o TypeScript para você não cair no mesmo erro que eu caí. Eu expliquei um pouco lá no LinkedIn o que aconteceu e qual que é o comportamento que é diferente no TypeScript das outras linguagens mais tradicionais, mas hoje eu queria mostrar aqui um exemplo para ficar claro qual que é esse funcionamento que é diferente no TypeScript e como eu fui enganado por ele. Dá uma olhada. Estou aqui com um projetinho base em TypeScript, só para a gente fazer esse exemplo. Então vamos criar aqui um novo arquivo. Imagina que a gente está desenvolvendo aqui um sisteminha para gerenciar carros. Muita gente gosta de usar o padrão repository, né? E eu utilizo bastante nas minhas aplicações. Tem muito a ver com a arquitetura limpa, tem muito a ver com a gente fazer o teste das coisas separadamente, né? Isoladamente. Porque quando a gente usa o repository, a gente consegue fazer repositórios em memória e consegue fazer o teste de unidade, por exemplo, de um caso de uso. Então, é muito útil a gente usar esse padrão. Então, vamos imaginar aqui, né? Vou criar um arquivo novo. Vamos imaginar que a gente vai criar um repositório de carros, tá? Então, car repository. Em geral, a gente cria uma interface para definir as operações que a gente tem no repositório. Então, vamos fazer aqui um car repository. Então, imagina que a gente vai ter que ter uma operação aqui para recuperar um carro no repositório, certo? Então, a gente pode colocar, por exemplo, um get ou um find, né? Find by ID, certo? Aqui a gente vai colocar o ID do carro, né? E esse cara vai retornar um promise car, certo? Vamos criar aqui uma classe car. Só para a gente não ter erros de compilação aqui. Vou importar esse cara lá. Beleza, então imagina que eu tenho aqui o find by ID, certo? Que busca, então, um carro dentro do repositório. E vamos implementar aqui, digamos que eu vou querer uma implementação de MySQL, certo? Para esse repositório. Então, MySQL car repository.ts. Export class, MySQL car repository. Acho que o SQL aqui fica legal, maiúsculo. E aqui o que acontece, né? A gente quer que o nosso repositório do MySQL implemente a interface car repository, certo? Então, a gente coloca o implements car repository. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prover implementações para todas as operações que estão
definidas na interface, tá certo? Então, vamos pedir para o próprio VS Code aqui implementar essa interface. O que acontece, né? Ele cria uma implementação para essa interface, certo? E puxa lá o método que precisa ser implementado com a assinatura que a gente colocou aqui na interface, certo? Então, qual que é a questão? Então, a aplicação que eu estava trabalhando, eu comecei implementando ela como se fosse para uma empresa. Por exemplo, se a gente tem lá uma empresa, né, que vai gerenciar carros, então eu fiz a implementação como se uma empresa só fosse usar a nossa aplicação. Só que o que acontece? Já tinha como requisito inicial que essa aplicação ela seria multi-tenant. Então, a ideia do multi-tenant é que você tem uma aplicação só rodando num lugar só, mas que ela vai servir a várias empresas, por assim dizer. E aí, obviamente, há várias formas de você implementar multi-tenancy, mas eu escolhi a mais simples, que é você controlar a questão do multi-tenancy no próprio banco. Quando você faz isso, você pode, por exemplo, criar uma tabela que é o usuário, por exemplo, a empresa que está utilizando aquela aplicação, né, o tenant. Você pode ter uma tabela de tenant. E aí, todas as outras tabelas que são utilizadas na sua aplicação, elas vão ter um ID a mais, certo? Então, a chave primária vai ser formada pelo ID que você já tinha daquela tabela, por exemplo, o ID do carro, certo? A gente identificava o carro pelo identificador dele. Só que agora existe um identificador novo, que é o identificador da empresa, porque cada empresa vai ter o seu conjunto de carros que quer gerenciar. Então, a gente adiciona essa chave estrangeira, que também faz parte da chave primária, para que a gente faça com que o nosso sistema seja multi-tenancy, utilizando essa abordagem de implementação que é apenas fazendo a implementação no banco de dados. Então, eu fiz assim, eu comecei implementando o mais simples, que é como se fosse que a aplicação fosse servir apenas uma empresa, e depois eu implementei o multi-tenancy, adicionando, né, essa tabela de tenant ou user, e aí todas as outras tabelas do sistema passaram a ter esse ID do tenant, que junto com o ID original daquela tabela, formaram agora a chave primária. Então, para buscar agora um carro, em vez de usar somente o ID do carro, eu tenho que ter o ID do carro e o ID do tenant. Para isso, qual que é a alteração que eu tenho que fazer aqui na minha aplicação? Então, todos os repositórios que eu já tinha implementado e que já tinha implementação em memory, já tinha implementação do MySQL, eu tive que adicionar, certo? Na busca, por exemplo, de um dado elemento do repositório, eu tive que adicionar uma chave a mais, certo? Então, eu fui lá nas minhas interfaces dos repositórios e adicionei essa chave a mais, certo? E a minha expectativa era o quê? Que todas as implementações que não tinham essa assinatura fossem reclamar, quer dizer, que o VS Code fosse mostrar para mim, certo? Que essas implementações, elas não aderem mais à interface. Porque esse é o comportamento comum, né, nas linguagens mais tradicionais orientadas a objeto, certo? Quando você tem uma determinada assinatura na interface, todas as implementações dessa interface precisam respeitar essa assinatura. E isso não acontece no TypeScript. Dá uma olhada por quê. Então, eu vou simular aqui o que aconteceu lá na minha aplicação. Eu fui adicionar o quê? O ID do tenant, certo? Então, vamos colocar assim, por exemplo, né? A gente poderia colocar tenant ID, certo? Que vai formar, então, aqui para procurar um carro, certo? Para buscar um carro, para recuperar um carro no repositório, não preciso somente do ID do carro, agora eu preciso também do ID do tenant, certo? Então, a minha expectativa era a seguinte: beleza, coloquei esse atributo a mais na minha interface, todas as implementações dessa interface agora estão quebradas. E qual foi a minha surpresa? Que, de fato, eu mudei a maioria das implementações, mas eu esqueci de mudar uma das implementações. Então, repara, quando eu salvo aqui, ele não reclama, certo? É como se essa classe continuasse implementando o repositório. Por quê? Né? Não era essa a expectativa que eu tinha, eu esperava que quebrasse, certo? Então, de fato, se eu colocar aqui o tenant
ID, né? Aqui ficou errado. Ele continua funcionando normalmente, mas eu esperava que ele reclamasse, certo? Que ele reclamasse porque essa classe não mais implementava a interface como ela está definida aqui, tá certo? Então esse é um comportamento diferente no TypeScript das linguagens orientadas a objeto tradicionais. Porque aqui o que acontece? Se você tiver a implementação de todos os métodos que estão declarados na interface, isso é suficiente para que o TypeScript entenda que a sua classe implementa a interface. Basta então você ter implementação de todos os métodos. Não precisa respeitar a assinatura perfeitamente, tá? Agora, obviamente, se eu colocar um outro tipo de parâmetro aqui, só para brincar aqui, né, um car name, sei lá, alguma coisa assim, que é uma string. Aqui agora ele reclama, tá certo? Por quê? Existe um parâmetro na implementação que não está na interface. Agora, se você tem um parâmetro a mais aqui, ele não precisa ser implementado nas classes. Isso é bem diferente das linguagens tradicionais, porque, de fato, na maioria das linguagens, ele reclama, porque você tem que implementar, você tem que ter todos os parâmetros que estão declarados na interface na implementação. Aqui você pode, inclusive, não ter parâmetro nenhum, que ele não reclama, tá vendo? Então, qual foi o bug que aconteceu, né? Eu esqueci de implementar, de utilizar esse parâmetro novo em uma das implementações lá do MySQL, e aí um tenant poderia acessar, por exemplo, um carro, né? No caso dessa aplicação exemplo que eu estou utilizando, de outro tenant, né? Ou seja, um bug muito complicado. Não deveria ser possível um tenant achar coisas de outro tenant, né? Não pode misturar os objetos de cada tenant. E aí, para resolver, então, eu coloquei um teste a mais, né, que de fato falhava, porque não era para ele conseguir achar um objeto de outro tenant, e ele estava conseguindo. E aí fui lá e implementei o parâmetro extra que estava precisando na minha implementação. Então era isso, para ficar claro, né? As interfaces, como são definidas no TypeScript, quando você implementa uma classe que implementa essa interface, basta você implementar todos os métodos da interface. Não precisa respeitar exatamente a assinatura. Claro, você não pode ter parâmetros extra que não estão lá na interface, mas você não precisa ter todos os parâmetros que estão declarados nos métodos das interfaces. Então, mais uma vez, né, isso não é um problema do TypeScript, não é um problema em si, é uma forma de implementar a interface mais conservadora, porque você consegue respeitar a interface, ainda que não utilize todos os parâmetros que estão declarados nas assinaturas da interface, mas é uma rasteira para quem vem de linguagens orientadas a objetos mais tradicionais, como Java, Kotlin, C#, assim por diante. Então fica o aviso aí para vocês. Continuo amando o TypeScript, mas agora eu vou tomar mais cuidado quando eu fizer esse tipo de alteração nas minhas interfaces. Eu vou procurar ver se todas as implementações estão respeitando as assinaturas novas. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.